Efraim Meller, para quem não está assistindo essa aula ao vivo, gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente terminou a última aula sobre o livro de Josué com uma pergunta, né? Se eu não me engano, aí vocês me corrijam, por gentileza. Foi aonde o milagre da abertura do Jordão estava mencionado na tefilá dos judeus, na reza dos judeus. Acho que a gente já respondeu isso. E aí o Talmud vem, perdão, o Midrash, que também faz parte do Talmud, faz outra pergunta. Antes disso, conta a história do Rabi Pinhas Ben Yair, que divide o rio para que ele passe, isso há 200 anos atrás, que ele passe, um outro judeu passe e um árabe passe também. Ou seja, a importância de um justo, fazendo alusão à abertura do rio, olha só, do rio Jordão, por Yehoshua ben Nun, ou seja, o Josué, filho de Nun. E a gente traz agora, na continuação, o que havia de especial na data da travessia, o 10º dia de Nissan. E aí o próprio Midrash responde, dizendo o seguinte: no 10º dia de Nissan, antes de Bnei Israel saísse do Egito, eles preparavam um cordeiro ou um bode para o Corban de Pessah. Vocês lembram o que é Corban? Lembram o que é Corban? A gente já falou sobre isso. Corban? Corbanot. Corban. Pessoal, lembram? Pode responder quem lembra aí. Não? Não. Gente, Corban, sacrifício. Corbanot, sacrifícios. Eles fizeram isso sendo perigoso. Eles sabiam que os egípcios ficariam muito zangados. Por quê? Agora eu estou fazendo uma pergunta em cima da resposta. Isso é cartilha, matéria da Torá, da porção semanal, lá de Shemot, Êxodo. Por que que os judeus ficariam zangados por eles se eles sacrificassem um cordeiro? Vocês lembram? Por quê? Porque que eles idolatravam, os egípcios idolatravam o cordeiro. É um Perfeito. dos principais. Exatamente. Então, eles ficariam muito zangados vendo seus deuses, com letra minúscula, lógico, no plural, sempre com letra minúscula, sendo preparados para o sacrifício. Agora, Hashem pagou aos Bnei Noach por seu Misrut Nefesh, ou seja, auto e sacrifício, exatamente no 10º dia de Nissan, 40 anos depois, ele dividiu o Jordão para eles. Ou seja, Hashem pediu e judeus fizeram. Hashem não fica devendo nada para ninguém. Agora é interessante, antes do povo judeu cruzar o Rio Jordão, Hashem pediu a eles que pediu a Yehoshua, a Josué, que escolhesse 12 homens, um de cada shevet, ou seja, um de cada tribo. Depois que todos os Bnei Israel cruzaram o rio e os Coanim ainda estavam ao leito do rio com o Arão, vocês lembram? O Arão, a arca. Hashem disse a Josué: chame de volta os 12 homens que você escolheu. Cada homem deve levantar uma pedra do leito do rio. E Yoshua fez como lhe foi dito. Ele também acrescentou outra instrução. Você deve carregar essas pedras sobre os ombros até chegarmos ao local onde acamparemos hoje à noite. Vamos colocá-las para lembrar às futuras gerações o milagre da abertura do Jordão. Além disso, Yehoshua ajustou outras 12 pedras, uma para cada tribo, no lugar onde Bnei Israel cruzaram o rio. Eles marcaram o local exato onde o milagre ocorreu.
A localização dessas pedras era conhecida até muitas gerações depois. Até mesmo os sábios da Misná, que aí já depois da destruição do segundo templo, que viveram centenas de anos depois, mencionaram a localização e a importância dessas pedras na Mishnah. Ou seja, elas ainda estão lá. E aí aconteceu um outro grande milagre. Em vez dos Koanim, dos sacerdotes, carregarem o Aaron, ou seja, a arca, foi a arca que carregou os Koanim. Vamos ver por quê. Enquanto os 12 homens levantavam o mesmo número de pedras do leito do rio, enquanto Yehoshua colocava outras 12 pedras, os Koanim que carregavam o Aaron ainda permaneciam em pé lá no leito do rio, lá atrás. Todo mundo já tinha passado. E eles estavam perto da marginal leste. Depois de todas essas coisas terem sido cumpridas, o Josué disse aos sacerdotes, aos Koanim, agora volte com o Aaron para o leste do Jordão. E assim foi feito. Os Koanim recuaram para uma margem. No momento em que saíram do rio, a parede de água desabou, e aí, meus amigos, inundou o leito todo. E agora os Koanim estavam à margem leste do Jordão, enquanto o resto dos filhos de Israel, do Bnei Israel, estavam na sua marginal oeste. O Jordão fluía impetuosamente entre os dois, ou seja, as águas voltaram aí com um grande turbilhão. Depois de ter se transformado naquele paredão imenso. E de repente aí o milagre aconteceu. O Aaron, ou seja, a arca, ergueu os Koanim no ar e os carregou sobre o rio em direção perdão, ele se ergueu, ele ergueu os Koanim no ar e os carregou sobre o rio em direção ao povo de judeu, o povo de Israel. E, na verdade, a gente sabe que a arca tinha poderes sobrenaturais, né? Com a capacidade, inclusive, de transportar seus carregadores. A arca era tão sagrada, acho que a gente chegou a conversar sobre isso, que ninguém podia tocar nela, a não ser uma pessoa devidamente vestida, pura. E a gente já comentou, inclusive, do que aconteceu com pessoas que não se prepararam e colocaram a mão na arca. Na verdade, os filisteus, vocês lembram disso? Se vocês chegaram a estudar, os filisteus roubaram a arca. Roubaram a arca dos judeus e o que aconteceu? Uma praga matou milhares de filisteus. O que eles fizeram? Chegaram só, pegue isso aqui, porque isso vai ficar para vocês, porque para nós não só desgraça. E isso no tempo de Davi da Melech. E aí, no transporte, vocês sabem que um homem justo colocou a mão e acabou falecendo. Eu esqueci o nome dessa pessoa. O dia em que o povo judeu cruzou o Jordão, houve milagres adicionais. Vamos citar alguns. 12 homens estavam cada um carregando uma pedra pesada em seus ombros, mesmo que essas pedras fossem enormes. Hashem milagrosamente deu a todos os homens a força necessária para carregá-las. Vamos falar no segundo. No mesmo dia que os filhos de Israel viajaram até Ar-Gerizim e Ar-Eval, essas montanhas ficavam a 60 mil... perdão, a 57,6 quilômetros do Jordão, uma distância enorme, para uma nação inteira viajar em um só dia. Lembrando que eles estavam a pé. Hashem encurtou o caminho para os judeus, e ele os ajudou a chegar rapidamente, já que ele havia ordenado, no mesmo dia em que vocês cruzarem o Jordão, declarem as bênçãos e maldições sobre Ar-Gerizim e Ar-Elval. O terceiro grande milagre adicional foi que os filhos de Israel estavam viajando em um território inimigo.
Havia os cananitas ao redor, mas ninguém ousou ferir um único judeu. Moisés ordenou a Josué antes exatamente o que Hashem queria que os filhos de Israel fizessem no dia em que eles entrassem nas terras de Israel. Isso foi o que eles fizeram. Eles viajaram para Ar-Eval, lá escreveram toda a Torá em 70 línguas nas 12 pedras que eles tiraram do Rio Jordão. Talvez tenha sido um milagre que tanto texto pudesse caber nas pedras. Então, os filhos de Israel construíram o Misbeach, ou seja, um, como é que fala em português? Misbeach é o local para o sacrifício? Isso, eu esqueci. O altar, Misbeach. Com essas pedras e ofereceram os sacrifícios, os korbanot nelas. Eles comeram numa refeição festiva. Em seguida, declararam as bênçãos e maldições sobre Ar-Gerizim e Ar-Elval. Já que o livro de Yehoshua nos contará sobre isso em outro capítulo, daqui mais para frente, nós também descreveremos mais detalhes adiante. Então, depois dos filhos de Israel desmontaram o Misbeach, o altar, eles carregaram as grandes pedras e tinham a Torá escrita de volta a Gilgal. Gente, só para vocês terem uma noção, Gilgal estava na fronteira das terras de Israel, perto do Jordão. As pedras foram colocadas lá para todo mundo ver. Quem entrasse nas terras de Israel não poderia deixar de notar as 12 rochas imensas sobre as quais a Torá foi escrita. Com isso, saberia que esta era uma terra onde as leis da Torá são mantidas. Os filhos de Israel acamparam em Gilgal naquela noite. Os sábios explicam aqui, Yehoshua acrescenta uma nova bênção no Birkat Hamazon, que é a reza do trigo. O judeu, quando vai comer alguma refeição com trigo, ele faz o Birkat Hamazon depois da refeição. E está escrito na Torá que depois que o judeu ter comido pão, ele deve agradecer a Hashem. Moshe ensinou aos Bnei Israel como rezar. Ele disse a eles, primeiro a brachá de Birkat Hamazon, até o Azan et Akol. Até chegarem às terras de Israel, os judeus recitaram apenas essa brachá. Depois que eles entraram na Terra Santa com Josué, eles ficaram muito felizes e eles finalmente mereceram vir a esta linda terra. Seus pais teriam dado qualquer coisa para vê-la, mas infelizmente eles morreram no deserto. Então, Yehoshua ensinou-os a adicionar uma segunda brachá a Birkat Hamazon. Aspas. Nós te agradecemos, Hashem, nosso Deus, pela terra maravilhosa, boa e ampla que o Senhor nos deu. Ou seja, essa reza Yehoshua inseriu no Birkat Hamazon. E aqui o Midrash faz uma pergunta para todos. Por que temos que agradecer a Hashem por dar as terras de Israel depois de uma refeição? Não é suficiente agradecer a ele pela comida que comemos? Na mesma brachá, nós também agradecemos a Hashem pela Torá que o Senhor nos ensinou. Mais tarde, no Birkat Hamazon, os judeus pedem para Hashem para fazer retornar os reis da família de Davi e o Beit HaMikdash e reconstruir Jerusalém. Como tudo isso está ligado à gratidão e à comida, olha só, gratidão e a comida. Vamos entender por que isso está ligado. A brachá, ou as brachot, as bênçãos do Birkat Hamazon, que agora são duas, mostram que vivemos por um propósito diferente do que as outras nações. Veja bem, aqui a gente está falando dos judeus, tá? Então eu vou reformular essa resposta. Aqui o propósito é diferente dos judeus para as outras nações ao redor do mundo. É verdade que os judeus têm algumas coisas em comum com as outras nações. Precisam comer e beber e ficar gratos a Hashem, que dá a comida. Mas, aqui eles falam, os sábios falam, mas se passássemos toda a nossa vida apenas comendo, bebendo e cuidando das nossas necessidades corporais,
não seríamos muito diferente aí das outras nações. E dos animais, olha só. Os judeus falam assim, ó, os judeus falam, a nossa verdadeira felicidade vem do serviço a Hashem. Portanto, também agradecemos a Ele por nos ter dado Eretz Israel, as terras de Israel, e a terra que é santa, aonde eles podem guardar a Torá e servir melhor, e pedir a ele que devolva o Beit HaMikdash para que mais uma vez seja possível cumprir as mitzvot e oferecer os korbanot, os sacrifícios. E o texto do Birkat Hamazon mostra que comer não é um propósito de nossas vidas, é apenas o meio pelo qual podemos viver. Para quê? Para servir a Deus. E é muito interessante isso, porque não existe lugar mais seguro de servir a Deus do que nas terras de Israel. Ela não vai encontrar antissemitismo, nada. Por quê? Porque a terra é dos judeus. Apesar do país ser governado por não religiosos, por ser um país laico, ainda assim lá é o único local do mundo onde os judeus podem estudar abertamente a Torá e servir a Hashem ao ar livre. Agora o bicho pega. Olha só, gente. Josué faz Brit Milá nos judeus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes que os filhos de Israel saíssem do Egito, Moshe fez o Brit Milá em todos eles. Moshe. Só então eles foram autorizados a comer o Corban de Pêssar, ou seja, eles só podiam comer o sacrifício de Pêssar depois do Brit Milá. No primeiro ano do deserto, os judeus fizeram a Milá em seus filhos recém-nascidos com idade de até 8 dias. Naquele ano, os filhos de Israel acamparam no Har Sinai, no Monte Sinai, e construíram o Mishkan, o tabernáculo. Eles não viajaram para lugar nenhum. A partir do segundo ano no deserto, os judeus não mais realizaram a Brit Milá nos bebês. Alguém sabe por quê? Eles estavam constantemente seguindo a nuvem de Hashem. E aí, vocês lembram? Às vezes a nuvem desaparecia depois de um dia ou dois, e às vezes depois de uma semana ou um mês. O que significava? Significava que eles precisariam levantar acampamento a hora que isso acontecesse. Então, como eles podiam arriscar a milá nos filhos deles, recém-nascidos? Um bebê precisa de um descanso completo depois do Brit Milá. Nunca sabemos quanto tempo ficaremos em um só lugar, eles falaram. Achamos que é perigoso fazer milá. Bnei Israel também estava preocupados porque o vento norte não soprava no deserto. Este é o vento que ajuda a curar feridas. Todos os filhos fizeram Brit Milá. Perdão. Apenas os membros da tribo, da Shevet Levi, da tribo de Levi, ignoraram o perigo. Todos os seus filhos fizeram Brit Milá no deserto. Depois do primeiro ano do deserto, Bnei Israel não podia mais oferecer Corban de Pêssar. O pai de uma criança que não tinha feito Brit Milá não pode oferecer Corban de Pêssar. Agora os filhos de Israel chegaram às terras de Israel e eles não tinham desculpa para perder a mitzvah da Milá. Hashem disse a Josué: em 3 dias, no 14º dia de Nissan, será o momento de oferecer o Corban de Pêssar. Você, Josué, e seus ajudantes devem fazer Brit Milá em todos os judeus que ainda não fizeram. E Yoshua anunciou ao povo: Hashem ordenou que todos vocês devem realizar a mitzvah do Brit Milá. Caso contrário, vocês não poderão oferecer o Corban de Pêssar. Além disso, Hashem não dará as terras de Israel em suas mãos, a menos que você tenha um Brit Milá. Ele já disse a Avraham Vino, lá atrás, que seus filhos irão conquistar as terras de Israel somente se eles tiverem Brit Milá. Milhares de judeus precisavam de Brit Milá, incluindo bebês, meninos de todas as idades e homens, alguns deles com quase 40 anos de idade. E olha, quanto mais velho, mais doloroso pode ser o de fazer Brit Milá. Obrigado, mano.
Além disso, os judeus sabiam que depois do Brit, eles ficariam, lógico, doentes e fracos, e seriam incapazes de se defender. Olha a prova de Emunai. Mas mesmo estando perto da cidade antiga de Jericó e cercado pelos Cananim, hostis, na verdade, todos eles queriam o couro dos judeus ali. Eles se lembraram do relato dos espiões de que os Conanim, perdão, sem exceção, eles, os Bnei Israel, os filhos de Israel, sem exceção, concordaram em passar pelo Brit Milá. Eles se lembraram do relato dos espiões do que os Cananim tinham medo deles e confiavam em Hashem para a sua proteção. Ou seja, aquela situação dos espias lá resultou numa grande lição para os judeus posteriormente. Yehoshua fez instrumentos afiados, juntamente com seus ajudantes, e ele percorreu o acampamento todo e realizou milá em todos os homens jovens e idosos que precisavam de milá. Então, os pacientes descansaram até que milá estivessem curado e recuperassem sua força. Gente, imagina. Yehoshua saiu fazendo circuncisão na galera toda. Eles estavam prestes a guerrear contra os cananitas. Hashem disse: este é o lugar onde vocês estão acampados agora. Será chamado de Milá, a partir de agora. Perdão, será chamado de Gilgal, que significa tirar. Porque eu tirei de vocês a vergonha de não ter o Brit Milá. A partir de agora, os egípcios não podem mais zombar dos judeus, dizendo: nós somos iguais a eles, eles também não têm milá. Agora vocês são diferentes, você tem um sinal de um judeu em seus corpos. E aí, o que aconteceu? Os filhos de Israel, os Bnei Israel, ofereceram o Corban de Pessah e eles ficaram, adivinha, sem qual alimento? Olha só, depois de Moshe morrer, eles ainda tinham um alimento. Quem é que chuta ou quem é que sabe qual era? Maná. Boa, é isso aí. Os filhos de Israel permaneceram em Gilgal. Lá eles montaram o Mishkan, o tabernáculo, no dia 14 de Nissan à tarde. E eles ofereceram suas ovelhas ou cabras como korbanot, como sacrifícios de Pessah ou Mishkan. À noite, cada família comeu o seu korban, Pessah, juntamente com os matzot, os pães, e o maror. A Torá proíbe que um judeu coma os grãos da nova primavera antes do Corban de Homer seja oferecido no segundo dia de Pessah, que é 16 de Nissan. Portanto, os filhos de Israel não podiam usar o trigo novo para os matzot, para os pães, na primeira noite de Pessah. Eles, em vez disso, eles assaram matzot para a primeira noite de Pessah do trigo que havia crescido durante o inverno lá nas terras de Canaã. E no dia 16 de Nissan, os judeus ofereceram o Corban do Homer. E esta é uma oferta de cevada, que está escrita na Torá. Depois que eles o trouxeram, eles comeram da nova colheita das terras de Canaã. De fato, eles precisavam de uma nova safra urgente, pois naquele dia eles ficaram sem um maná. Quando Moshe faleceu 40 dias antes, os filhos de Israel haviam reunido grandes quantidades de maná. Eles sabiam que nenhum maná cairia depois de sua morte. Este suprimento do maná não apodreceu. Ele durou até que os judeus começaram a usar a colheita da primavera das terras de Canaã após o segundo dia de Pêssah. Enquanto Moisés estava vivo, os filhos de Israel frequentemente reclamavam do maná. Vocês lembram disso? Inclusive, pediram as codornizes, a carne, enfim, outros alimentos. Mas assim, olha, mas assim que tiveram que colher o seu próprio grão, perceberam como eles estavam enganados. Por quê? O pão da terra não podia ser comparado ao sabor maravilhoso e celestial do maná. Vocês lembram que sabor que era o maná? Vocês lembram? E aí, gente? Alguém lembra? Todo sabor que a gente pensar. A Giovana tá, não sei se vocês viram uma voz do além. É a Giovana, tá? Ah, do além. Da lavanderia. Do lavanderia.
Então, assim, a pessoa estava pensando que estava comendo uma picanha, mordeu um maná, aquele suco da picanha, aquela gordurinha. Eu não posso porque eu estou com gordura no fígado. Por que será que Por que será que eu tô falando? Enfim, sei lá, quem gosta de McDonald's, enfim, quem gosta de, vamos lá, peixe e tal. Então, o que a pessoa imaginava, ele mordia o maná e aquele gosto vinha na sua boca. E agora? E quão fácil Hashem fez as coisas para eles. No deserto, eles nunca tiveram que arar a terra, semear, cortar ou debulhar o grão, moer em farinha ou assar, a fim de desfrutar um pedaço de pão. O maná estava ali completamente pronto. Agora, a vida ficou mais difícil para eles. Uau! Que espetáculo! Que maravilha! A gente ganhou muitos conhecimentos nesse bom capítulo que a gente leu do livro de Yehoshua. O próximo a gente vai falar sobre quando ele encontrou o anjo, tá? E é fantástica essa história. Mas fica para a próxima aula. E agora eu abro a perguntas, comentários, enfim. Fiquem à vontade. Deixa eu botar aqui. Queimaram a língua, hein? Se não é, né? Tiveram que trabalhar, né? Na verdade, o, o tempo que eles passaram no deserto foi um tempo de puro aprendizado. Puro. A gente sabe quem que reclamou sobre o maná, né? Foi a chamada tribo de Eretz Rav, que eram os que depois vieram se converter, e aquelas pessoas que saíram depois de ver aqueles milagres todos e tal. Então, foram essas pessoas. E isso aí foi um tapa muito bem dado na cara, porque agora eles não precisavam mais, eles não precisavam, perdão, eles, além de precisar estudar a Torá, eles precisavam arar o campo, debulhar a semente, enfim, fazer toda a, a parte de burocrática, ótimo, toda a parte para ter uma lavoura e, enfim, poder colher os grãos e se alimentar. Antes vinha na mão, de grátis. A Hashem dava o suficiente para todos ficarem satisfeitos. E na sexta-feira, antes do Shabat, ele ainda dava uma porção dobrada para que os judeus não precisassem fazer isso no Shabat. Agora, o bicho pegou. A realidade veio à tona e eles precisaram colocar a mão na massa. Mais alguma pergunta? Bom, deixa eu interromper aqui a gravação, então.